Olá pessoal, eu sou o Carlos Dutra, tarefeiro do CAEB de Jaraguá do Sul, e dentro do momento em que estamos vivendo, nessa pandemia de informações falsas, informações verdadeiras, informações partidárias e apartidárias, informações que nos enchem no dia a dia desde que acordamos, estamos fazendo com que a nossa força interior fique cada vez mais fraca. Então, diante desse cenário, resolvi falar um pouco com vocês sobre o poder da resiliência. É o poder que está dentro de nós e que nesse momento precisamos fazer com que ele seja cada vez mais forte. Se formos procurar no dicionário o que é resiliência, nós encontraremos que é um termo que foi originário da física e que representa a capacidade que alguns materiais têm de se retornarem ao seu estágio natural. Dentro da psicologia, a resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de resolver os seus problemas e adaptar-se às suas mudanças, superando alguns momentos de pressões, de situações adversas, tais como algum choque, estresse e outro tipo de evento traumático. Porém, dentro do nosso dia a dia, nós podemos trazer a resiliência para o nosso ponto pessoal, esquecendo todo e qualquer conceito que venha a ter dentro das suas bibliografias, né? Então nós poderíamos tratar a resiliência como sendo a nossa capacidade, a capacidade incrível que o ser humano tem de superar todos os obstáculos, de promover as mudanças, mesmo aquelas indesejáveis, e superar todo esse momento, mantendo a sua tranquilidade, mantendo a sua característica de racionalidade e vendo dentro desse processo as coisas boas em momentos não tão bons. Dentro desse processo, essas características, os neurocientistas chamam de resiliência. Então, como é que nós podemos fazer isso? É essa característica, essa capacidade que faz com que nós possamos absorver todas essas informações que estão vindo no nosso dia a dia, quer seja por WhatsApp, por Facebook, por TV, todos os canais de TV, independente da sua intenção de transmitir a notícia, fazem com que a gente fica sobrecarregado e acabe esquecendo do nosso da nossa capacidade de fazer com que tenhamos um dia melhor. O processo, eu sempre falo em minhas palestras, que quando você acorda de manhã, você pega já o seu WhatsApp e olha notícias ruins, ou você liga a TV quando está vendo um jornal, no café da manhã, e você acaba recebendo somente notícias ruins e você já sai de casa carregado para o trabalho. Então nós vamos ver alguns processos que podem fazer com que você consiga manter a sua autoestima, que você consiga manter a sua condição de suportar e de passar por tudo isso, tirando proveito das situações ruins e gerando com que essas situações se tornem boas e não lhe causem pressão ou estresse. Um dos pontos importantes dentro do processo é você manter-se flexível, ou seja, você pode ter condições de enfrentar desafios em suas vidas e ajustar os seus objetivos de acordo com o momento que está ocorrendo. Dentro do processo de manter-se flexível, você pode, dentro das situações vividas, ajustar seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar a esses objetivos. Ou seja, temos agora que ficar em quarentena, ok. O que podemos fazer para nos adaptarmos? Por quê? Porque a quarentena, na realidade, nós estamos aí há 15 dias afastados dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia normal, mas e quando pegamos férias, como fazemos? Quando estamos trabalhando, nós queremos tempos e tempos e mais tempos para podermos ficar com a família, podermos aproveitar os filhos, poder aproveitar de deitar e assistir uma série de filmes.
E a hora que nós temos essa oportunidade, como nós estamos contaminados por informações de todos os lados, nós acabamos fazendo com que essa condição hoje permitida de mantermos a família junta, de podermos partilhar desse momento em família, nós achamos ruim. Temos uma situação econômica que precisa ser vista e que está sendo tratado pelos gestores, pelos administradores em todos os níveis, em todas as esferas. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ter a nossa flexibilidade. Está chovendo hoje, vamos criar algo dentro de casa. Temos sol hoje, vamos criar algo fora da nossa casa. Vamos, num outro processo dentro da resiliência, aprender com as lições, né? Então, nós temos uma situação difícil, nós não temos que nos concentrar em quem é o culpado. Eu tenho recebido inúmeros WhatsApps, inúmeros materiais por Facebook, tudo dizendo que a China é culpada, que esse vírus foi criado em laboratório e tal, estamos achando culpado, quando na realidade nós deveríamos achar culpados dentro da nossa própria casa, onde nós não estamos conseguindo ficar dentro do nosso próprio lar, com nossos próprios filhos, pedindo, pelo amor de Deus, para que se voltem às aulas e assim por diante. Então vamos aprender com as lições, né? Como falou Anne Kalayan, uma psicóloga da cidade de Nova York, né? Quando surge uma situação difícil, não se concentre em quem é o culpado. Deixe de se perguntar por que eu. Deixe de ser vítima. Pergunte para si mesmo o que você poderia fazer da próxima vez para mudar esse resultado. Dentro da resiliência, nós temos como meta pensar sempre positivo. Nós temos que pensar sempre na melhor maneira dentro de uma situação, de fazermos com que o impacto negativo dessa situação seja amenizada. Então, nós temos condições, hoje todos temos condições de partilharmos dessa atitude positiva. Se não dá para abraçar, sempre se falou que o Facebook e outras ferramentas conectam pessoas que estão longe e afastam as pessoas que estão perto. Então vamos fazer com que isso seja invertido nesse momento. Vamos utilizar essas ferramentas para aproximar quem está longe, mas ao mesmo tempo vamos nos aproximar de quem está perto dentro da nossa casa. Brinque com seu filho, veja atitudes positivas em você poder, num dia normal de semana, você preparar o café da manhã da família, você preparar a brincadeira com o seu filho, que dentro de uma característica normal, de um dia normal, vocês estariam tomando um café correndo, todo mundo correndo para o carro, temos horário para chegar na escola, temos horário para chegar no trabalho. Então vamos pensar sempre na forma positiva, né? O que nós podemos tirar de proveito dessa situação? Estamos em quarentena, ok, então isso não vai mudar de imediato, né? Então o que nós podemos fazer para termos essa situação melhorada? É importante que dentro de uma situação em que você precisa aumentar o seu nível de resiliência, que você se mantenha conectado, com as pessoas, com os amigos, com os familiares. Nesse momento em que nós temos que ficar em casa, que nós temos de quarentena, nós temos uma oportunidade única de poder ligar via WhatsApp, via outras ferramentas, FaceTime, para que a gente possa visualizar as pessoas que estão longe e que no nosso dia a dia normal nós julgamos sempre a condição de não fazermos esta ligação porque não temos tempo. Então essa desculpa de agora de não ter tempo é uma desculpa descartada. Você tem que fazer agora tudo aquilo que você não podia fazer quando você não tinha tempo. Hoje eu falo com a minha mãe todos os dias pelo WhatsApp. Todos os dias. Enquanto que no dia a dia normal eu falava com ela muitas vezes uma vez por semana. Então é importante que você visualize que dentro dessa condição você pode se manter conectado.
E você, com isso, você pode partir para uma outra etapa da sua característica de melhorar a sua resiliência, que é liberar as tensões. Dentro de você estar conectado, você pode integrar com outro processo que é da resiliência, que é liberar as tensões. Como você pode liberar as tensões num dia em que você se sente oprimido porque está em quarentena? Você se sente oprimido porque está em quarentena em função das inúmeras mensagens que você recebe de pessoas que, sem nenhum conhecimento científico ou técnico, ficam espalhando aos ventos, e você vai absorvendo tudo isso. Você não sabe quais são as intenções verdadeiras dessas pessoas que estão ali fazendo esse processo. Então, aproveite esse processo em que você está agora com essa disponibilidade de tempo e faça aquilo que você tinha vontade de fazer. Por exemplo, se você tinha vontade de escrever um livro, se você tinha vontade de escrever um diário, de pintar, de dançar, aproveite para cantar e dançar. Está limpando a casa, aproveite, bota uma música. A música, ela, além de nos conectar, ela libera as nossas tensões, né? Então, aproveite, dance, cante, não importa que tipo de música que você gosta de ouvir, porque aquela música é que lhe faz bem. Dentro do processo de estar conectado, nós podemos passar por uma outra opção, uma outra parte que pode fazer com que você aumente a sua capacidade de poder ultrapassar todos esses processos, que é o processo de liberar a tensão. Como você pode liberar a tensão? Você imagina que desde que você acorde, você se encontra massificado, bombardeado com informações negativas na sua grande maioria, é número de mortes para cá, número de mortes para lá, é acidentes, é roubos, assaltos, suicídios e por aí afora, que vem sobrecarregando sempre a sua mente e que você acaba tendo dificuldade de se sentir bem. Então o processo que você tem que fazer é de liberar essa tensão. Como liberar a tensão? Você já parou para pensar que dentro da situação de quarentena em que a gente vive, você só pensa que está preso. Você não pensa nas possibilidades boas que você tem tendo essa visão. Ah, mas Carlos, nós vamos ter problemas financeiros? Vamos! Todos nós vamos ter problemas financeiros. Todos nós vamos ter etapas lá na frente que teremos que vencer. Dentro da situação, não é exclusiva sua, ela é mundial, essa situação. Então vamos fazer a nossa parte, vamos aproveitar e liberar a tensão da forma que você possa se sentir bem, e a hora que estivermos prontos, né, estivermos liberados para voltar à nossa rotina, a gente tem a força para continuar em frente. Então, você tem vontade de escrever um diário, um livro, poemas, escreva. Se você tem vontade de pintar, pinte. De brincar, de dançar, de rolar pelo chão, de brincar com seus filhos de cavalinho, cante, né? Ouça músicas altas, cante, dance. Faça com que você se sinta bem aonde você está e, consequentemente, você irá contaminar todos da sua família para esse bem-estar. Essa tensão vai estar aliviada e todos irão compartilhar com você essa alegria. Faça isso e você verá que o seu dia começará a ter um sol muito mais forte. Para isso, você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa fazer com que o seu eu acredite em você. Você precisa reconhecer as suas forças. Você precisa ter fé. Fé em você. Fé, eu ouvi uma conceituação que eu achei fascinante, que dizia que fé é qualquer verdade que dispensa prova. Então, você precisa acreditar em si e automaticamente a sua autoestima vai subir e você vai conseguir caminhar em direção ao sucesso. Você vai ter mais foco naquilo que você vai
vai fazer, você vai correr mais riscos, e esses riscos que você estará correndo, você estará com muito mais firmeza, porque você vai conseguir se manter positivo nas suas adversidades. Agora, se você cai sempre que houve algo negativo, é porque você está contaminado. E essa contaminação não vai sair com álcool gel. Não adianta você gastar 1 litro de álcool gel 70, que essa contaminação não sai. Então, na hora em que você está vendo esses programas ruins, esses noticiários ruins, mude de canal. Se não tem outra opção, desligue e vai brincar com seus filhos, vai brincar com a sua esposa, vai fazer uma leitura, vai ler um Tio Patinhas, né? Um Zé Carioca, qualquer coisa que não vá contaminar a sua mente, né? Você vai ter condições de fazer com que o seu processo de dia a dia vai ser muito mais tranquilo, né? Um outro ponto que ajuda muito dentro da resiliência é você sorrir. Sorria mais. Veja as coisas com senso de humor, né? Quando você sorri, você vive muito mais tempo e parece ser muito mais jovem, né? Você já parou para observar que quando a gente assiste vídeos, né, que vêm pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, de crianças rindo, dando gargalhadas, a gente ri? Por quê? Porque o riso contagia as pessoas, faz com que elas se sintam bem. O sorrir é muito bom para o coração, é muito bom para que a sua autoestima possa fluir pelo seu corpo todo e você possa viver melhor, vai reduzir a sua pressão, vai aumentar a sua imunidade e vai fazer com que você consiga relaxar muito mais. Então, sorria mais, seja otimista, seja aquela pessoa que vê as situações ruins como possibilidade de crescimento, como possibilidade de aprender, né, algo mais para que você possa enfrentar os teus problemas. E os problemas, vejam bem, todo problema tem início, meio e fim, ele acaba. O processo que estamos passando agora dessa pandemia, ele vai acabar. Agora vejam bem, se nós analisarmos a pandemia, né, quando a gente estudou na história antiga que as cidades inteiras eram dizimadas em função da peste, era a pandemia da época em que não se tinha toda a tecnologia e informação que nós temos hoje. Então hoje nós sabemos o que está acontecendo no mundo inteiro e, consequentemente, os cientistas todos podem trabalhar para que isso diminua esse impacto. Por exemplo, lá em Kutná Hora, que é uma cidade que fica na República Tcheca, existe uma igreja ornamentada com 40 mil ossadas humanas. Essas ossadas foram descobertas numa escavação nos porões da igreja e descobriram que existia ali um cemitério comum, uma vala comum do tempo da peste, onde mais de 50 mil pessoas foram enterradas ali, amontoadas, porque era o que se podia fazer naquela época. Então nós sempre passamos por essas adversidades, nós sempre tivemos problemas, né, no próprio início do século, em 1912. Então, nós temos que fazer o quê? Seguir em frente, nós temos que ser otimistas, acreditarmos que dentro da situação de hoje, amanhã será melhor. Então, se nós pensarmos, né, do ponto de vista otimista, a gente vai conseguir ver as coisas de maneira diferente. Quando a gente perde um ente querido, a gente chora enquanto os índios comemoram. Né? Por quê? Porque ele está passando dessa para uma outra situação melhor. E nós, egoístas, choramos porque não queríamos perder aquela pessoa. Então nós temos que repensar nossas situações, as nossas maneiras de ver a coisa e aceitar essas mudanças que fazem parte da nossa vida. Então, é importante, por exemplo, que você comece a se questionar, né, que tipos de eventos são estressantes para você.
Por quê? Porque se você identificar esses tipos de eventos que são estressantes, você vai achar meios de fazê-los com que eles não sejam estressantes. Para isso você precisa descobrir como eles te afetam e chegar à conclusão de que ou você vai deixar de fazê-lo ou você vai fazê-lo ele de uma outra maneira, de uma forma que você possa ver aquilo de uma maneira extremamente positiva. Né? Então, vamos analisar como você tem superado os seus obstáculos. Você é daquele que para no obstáculo e chora e espera que alguém resolva? Ou você dá um jeito, pega a marreta, quebra aquela pedra, vai à luta, passa por cima, passa pelo lado e segue em frente? Então você precisa, antes de qualquer coisa, você questionar a você mesmo. Por que eu estou chateado que eu estou em quarentena? Bote num papel os pontos positivos e os pontos negativos. Você vai ver que numa primeira vez que você faz isso, você vai ter muito ponto negativo. Por quê? Porque você ainda continua vendo, você ainda está massificado por todas aquelas informações negativas que chegaram para você. Se você for refazer isso, você vai ver que isso já começa a se equilibrar e que daqui a pouco, mesmo que você tenha menos pontos positivos, esses pontos são muito mais importantes do que os pontos negativos que você possa ter elencado. Lembre-se que nada é por acaso. Nada na nossa vida acontece por acontecer. Não existe coincidências. Acredite em você, acredite no poder da resiliência, acredite no seu poder. Dentro desse processo fica único e exclusivamente dependendo de você buscar essa motivação para que você venha ter a sua autoestima levantada, para que você venha ter uma capacidade de resiliência muito mais forte. Na realidade, se você quer um milagre, faça-o. Depende só de você. Abraço a todos e fiquem todos com Deus.